Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam todo mundo bem, que estejam dispostos a mais uma aula de língua portuguesa. Espero que vocês compreendam as minhas aulas, que vocês se esforcem, estudem bastante. Fico alegre quando vocês me enviam as atividades, que eu olho o empenho de vocês, que eu vejo que cada um, mesmo distante, mas está fazendo a sua parte, e isso me alegra muito. Então, crianças, eu quero que vocês tirem o livro de língua portuguesa, continuem com o livro 1. Nós ainda estamos no livro 1, certo, crianças? Eu quero que vocês abram nesse momento o livro de língua portuguesa na página 106. 106. Abriram? Ok. Tem juntando partes, criando arte. Criança, observe a escultura a seguir do artista plástico britânico Robert Bedford. Esse artista, criança, ele era um artista que ele fazia obras de artes com objetos. Portanto, observem primeiro a imagem aí. O que vocês veem? Um coelho. Ok, muito bem. Vocês olharam o coelho. Esse coelho, criança, ele foi construído como? O que vocês observam mais? A tia, ele tem carrinhos, ele foi construído com pregadores. Tia, eu vejo que é brinquedos. Muito bem, crianças, com brinquedos. Esse artista britânico, Robert, ele percebeu, ele tem filhos, e os filhos tinham os seus brinquedos, e quando esses brinquedos não serviam mais para nada, crianças eram quebrados, já velhos, eram descartados, eram jogados fora. Aí o que foi que ele fez? Ele teve uma ideia. Esses brinquedos velhos, eles tinham alguma serventia. Então ele resolveu fazer o reaproveitamento desses brinquedos. Como? Fazendo escultura, fazendo obras de arte. Então, ele pegava esses brinquedos velhos e fazia escultura, fazia obra de arte. E vocês observam que no livro, dessa imagem do coelho, tem brinquedos, carrinhos, bonequinhos, pregadores. Então, ele reutilizava as coisas que não serviam para nada para fazer arte. E assim, ele estava o quê? Contribuindo, né, criança, com o meio ambiente. Então, criança, o número 1. Vamos para o número 1. O que essa escultura ela representa? O que vocês observam aí? Vocês me disseram que era um coelho. Então, ela representa o quê? Um coelho. Ele está o quê, criança? Sobre as duas patas traseiras. O que essa escultura representa? Um coelho. Sobre as duas patas. Sobre as duas patas traseiras. Ok. O segundo. Com que material ela foi feita, crianças? Quando eu disse que eram brinquedos que não eram mais usados. Então, com que materiais eles foram feitos? Com brinquedos
pregadores, ou seja, materiais que não são mais usados. Que não são mais usados. Muito bem, crianças. O terceiro, ao longo do capítulo, você discutiu sobre campanhas de combate ao desperdício e de alerta para os efeitos da ação humana na natureza. Você acha que o artista discute essa questão com essa escultura? Quando diz sobre o alerta, criança, dos efeitos da ação humana na natureza, que às vezes nós desperdiçamos coisas que vai prejudicar a natureza, nós jogamos coisas na natureza que vai poluir, que vai tanto. Quando nós poluímos, crianças, nós prejudicamos não só os animais, não só as plantas, mas nós prejudicamos nós mesmos. Então, quando esses brinquedos são jogados na natureza, são materiais, crianças, que vai passar muito tempo para se decompor. O que é se decompor? Para se desfazer na natureza. Então, o que vai acabar poluindo, alguns animais vão acabar comendo esses plásticos e acabar morrendo. Então, o que vai acontecer? Quando polui a natureza, vai me prejudicar. Prejudica eu, prejudica os animais, prejudica as plantas. Então, são ações, são os efeitos que nós humanos fazemos com ela, não é? Isso é que nós temos que ter a consciência de não desperdiçar e de sempre reutilizar, sempre reaproveitar os materiais que achamos que não tem mais utilidades e que de uma forma ou outra eles podem sim ter outra utilidade. Não podem servir mais para aquilo que ele servia, mas que ele pode servir para outra coisa. E quando eu não vou reutilizar, reaproveitar, eu posso botar numa reciclagem. Então, o artista, ele discute essa questão com essa escultura? Sim, né, crianças? Sim. Por quê? Pois ele faz o quê? O reaproveitamento. Ele utiliza, ele reaproveita peças descartáveis, peças que seriam jogadas fora. Então, ele ajuda, ele contribui, porque não serão mais jogadas na natureza, serão reaproveitadas. E serão feitas o que? Obra de arte, que serão apreciadas, que irão ser apreciadas por muitas pessoas. E jogadas fora, elas não teriam essa mesma utilidade. Então, ele contribui, ele ajuda a natureza reaproveitando esses materiais que não serão mais usados. Faça uma escultura inspirando-se na que foi feita por Robert Bradford, usando peças de brinquedo quebrados que você iria descartar, como lixo ou outros materiais de sua preferência. Por exemplo, tampinhas, garrafas PET, caixas de remédio, etc. Depois tire uma foto e cole-a no quadro abaixo. Você vai pegar alguma coisa que tem em casa, que seria jogada fora, e você vai reaproveitar, fazer uma sua obra de arte. Depois que você fizer, você vai tirar uma foto e vai colocar no espaço que está do seu livro. Ah, tia, eu não tirei foto, eu posso desenhar o que eu fiz? Tudo bem, você pode desenhar o que você fez, mas sendo que seja a escultura que você fez com algum material que você reaproveitou em casa, certo? Vamos passar para a página 108, a arte de soltar pipas. Lembram que eu já pedi para vocês lerem esse texto? Vocês já fizeram a caligrafia com ele. Agora nós iremos ler, certo, crianças? Na página 108, a arte de soltar pipas, tem assim: a arte de soltar pipas.
A arte de soltar pipas é a arte que não se ensina. Precisa um pouco de vento e o beijo de uma menina. As pipas sobem bem altas e saem do alcance da mão. E quando a linha arrebenta, arrebenta-se meu coração. Desisti de soltar pipas, vermelhas, verdes, amarelas. Hoje eu solto luas e estrelas e me solto junto com elas. Então aqui é um poema. Esse poema, lembram que quando eu expliquei o que eram poemas, que poemas são textos escritos em versos e estrofes, e que os versos são as linhas e os estrofes são os grupos que formadas por cada verso, certo, crianças? Nesse poema do livro, A Arte de Soltar Pipas, tem 4 versos, não, 3, ou melhor, crianças, desculpa, 3 versos, 3 estrofes e 12 versos. Por que, tia? Porque em cada estrofe tenho 4 versos. Então, o primeiro estrofe tem 4, o segundo estrofe tem 4 versos e o terceiro estrofe tem 3 versos. Então, são 3 estrofes com 12 versos. O poema tem palavras que rimam? Sim, tem palavras que rimam. Vamos identificar aqui no texto. A arte de soltar pipas é a arte que não se ensina. Precisa um pouco de vento e o beijo de uma menina. Ensina, rima com quê? Com menina. Tia, como é que eu sei? Pronunciem a palavra, criança. Olhem, ouçam o som e as terminações. São terminações o quê? Parecidas. Então, ensina, rima com menina. As pipas sobem bem altas e saem do alcance da mão. E quando a linha arrebenta, arrebenta-se meu coração. Então, mão rima com coração. Mão, coração. Desisti de soltar pipas vermelhas, verdes, amarelas. Hoje eu solto luas e estrelas e me solto junto com elas. Amarelas e elas também são palavras que rimam. Então, a página 109, crianças, ficam para vocês fazerem a atividade, certo? Então, esses são poemas. Poemas são textos que são divididos em estrofes, formados por versos e estrofes. Tchau, criança. Até a próxima aula de língua portuguesa. Fiquem com Deus e bons estudos. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todo mundo bem, que estejam dispostos a mais uma aula de língua portuguesa. Espero que vocês compreendam as minhas aulas, que vocês se esforcem, estudem bastante. Fico alegre quando vocês me enviam as atividades, que eu olho o empenho de vocês, que eu vejo que cada um, mesmo distante, mas está fazendo a sua parte. E isso me alegra muito. Então, crianças, eu quero que vocês tirem o livro de língua portuguesa. Continuem com o livro 1. Nós ainda estamos no livro 1, certo, crianças? Eu quero que vocês abram nesse momento o livro de língua portuguesa na página 106. 106. Abriram? Ok. Tem juntando partes, criando arte. Criança, observe a escultura a seguir do artista plástico britânico Robert Bedford. Esse artista, criança, ele era um artista que ele fazia obras de artes com objetos. Portanto, observem primeiro a imagem aí. O que vocês veem? Um coelho.
Ok, muito bem. Vocês olharam o coelho. Esse coelho, criança, ele foi construído como? O que vocês observam mais? A tia, ele tem carrinhos, ele foi construído com pregadores. Tia, eu vejo que é brinquedos. Muito bem, crianças, com brinquedos. Esse artista britânico, Robert, ele percebeu, ele tem filhos e os filhos tinham os seus brinquedos, e quando esses brinquedos não serviam mais para nada, a criança eram quebrados, já velhos, eram descartados, eram jogados fora. Aí o que foi que ele fez? Ele teve uma ideia. Esses brinquedos velhos, eles tinham alguma serventia. Então ele resolveu fazer o reaproveitamento desses brinquedos. Como? Fazendo escultura, fazendo obras de arte. Então, ele pegava esses brinquedos velhos e fazia escultura, fazia obra de arte. E vocês observam que no livro dessa imagem do coelho tem brinquedos, carrinhos, bonequinhos, pregadores. Então ele reutilizava as coisas que não serviam para nada para fazer arte. E assim ele estava o quê? Contribuindo, né, criança, com o meio ambiente. Então, criança, o número 1. Vamos para o número 1. O que essa escultura ela representa? O que vocês observam aí? Vocês me disseram que era um coelho. Então ela representa o quê? Um coelho. Ele está o quê, criança? Sobre as duas patas traseiras. O que essa escultura representa? Um coelho. Sobre as duas patas. Sobre as duas patas. Patas traseiras. Ok. O segundo. Com que material ela foi feita, crianças? Quando eu disse que eram brinquedos que não eram mais usados. Então, com que materiais eles foram feitos? Com brinquedos. Com brinquedos. Com brinquedos. Pregadores. Pregadores. Ou seja, materiais que não são mais usados. Que não são mais usados. Muito bem, crianças. O terceiro, ao longo do capítulo, você discutiu sobre campanhas de combate ao desperdício e de alerta para os efeitos da ação humana na natureza. Você acha que o artista discute essa questão com essa escultura? Quando diz sobre o alerta, criança, dos efeitos da ação humana na natureza, que às vezes nós desperdiçamos coisas que vai prejudicar a natureza, nós jogamos coisas na natureza que vai poluir, que vai tanto. Quando nós poluímos, crianças, nós prejudicamos não só os animais, não só as plantas, mas nós prejudicamos nós mesmos. Então, quando esses brinquedos são jogados na natureza, são materiais, crianças, que vai passar muito tempo para se decompor. O que é se decompor? Para se desfazer na natureza. Então, o que vai acabar poluindo, alguns animais vão acabar
comendo esses plásticos e acabar morrendo. Então, o que vai acontecer? Quando polui a natureza, vai me prejudicar. Prejudica eu, prejudica os animais, prejudica as plantas. Então, são os efeitos que nós humanos fazemos com ela, não é? Isso é que nós temos que ter a consciência de não desperdiçar e de sempre reutilizar, sempre reaproveitar os materiais que achamos que não tem mais utilidades e que de uma forma ou outra eles podem sim ter outra utilidade. Não podem servir mais para aquilo que ele servia, mas que ele pode servir para outra coisa. E quando eu não vou reutilizar, reaproveitar, eu posso botar numa reciclagem. Então, o artista, ele discute essa questão com essa escultura? Sim, né, crianças? Sim. Por quê? Pois ele faz o quê? O reaproveitamento. Ele utiliza, ele reaproveita peças descartáveis, peças que seriam jogadas fora. Então, ele ajuda, ele contribui, porque não serão mais jogadas na natureza, serão reaproveitadas. E serão feitas o que? Obra de arte, que serão apreciadas, que irão ser apreciadas por muitas pessoas. E jogadas fora, elas não teriam essa mesma utilidade. Então, ele contribui, ele ajuda a natureza, reaproveitando esses materiais que não serão mais usados. Faça uma escultura inspirando-se na que foi feita por Robert Bradford, usando peças de brinquedo quebrados que você iria descartar, como lixo ou outros materiais de sua preferência. Por exemplo, tampinhas, garrafas PET, caixas de remédio, etc. Depois tire uma foto e cole no quadro abaixo. Você vai pegar alguma coisa que tem em casa, que seria jogada fora, e você vai reaproveitar, fazer uma sua obra de arte. Depois que você fizer, você vai tirar uma foto e vai colocar no espaço que está do seu livro. Ah, tia, eu não tirei foto, eu posso desenhar o que eu fiz? Tudo bem, você pode desenhar o que você fez, mas sendo que seja a escultura que você fez com algum material que você reaproveitou em casa, certo? Vamos passar para a página 108, a arte de soltar pipas. Lembram que eu já pedi para vocês lerem esse texto? Vocês já fizeram a caligrafia com ele. Agora nós iremos ler, certo, crianças? Na página 108, a arte de soltar pipas, tem assim: a arte de soltar pipas. A arte de soltar pipas é a arte que não se ensina. Precisa um pouco de vento e o beijo de uma menina. As pipas sobem bem altas e saem do alcance da mão. E quando a linha arrebenta, arrebenta-se meu coração. Desisti de soltar pipas, vermelhas, verdes, amarelas. Hoje eu solto luas e estrelas e me solto junto com elas. Então aqui é um poema. Esse poema, lembram que quando eu expliquei o que eram poemas, que poemas são textos escritos em versos e estrofes, e que os versos são as linhas e os estrofes são os grupos que formadas por cada verso, certo, crianças? Nesse poema do livro, a arte de soltar pipas, tem 4 versos, não, 3, ou melhor, crianças, desculpa, 3 versos, 3 estrofes e 12 versos. Por que, tia? Porque em cada estrofe tenho 4 versos. Então, o primeiro estrofe tem 4, o segundo estrofe tem 4 versos e o terceiro estrofe tem 3 versos. Então, são 3 estrofes com 12 versos. O poema tem palavras que rimam? Sim, tem palavras que rimam. Vamos identificar aqui no texto. A arte de soltar pipas é a arte que não se ensina. Precisa um pouco de vento e o beijo de uma menina. Ensina, rima com o quê?
com menina. Tia, como é que eu sei? Pronunciem a palavra, criança. Olhem, ouçam o som e as terminações. São terminações o quê? Parecidas. Então, ensina, rima com menina. As pipas sobem bem altas e saem do alcance da mão. E quando a linha arrebenta, arrebenta-se meu coração. Então, mão rima com coração. Mão, coração. Desisti de soltar pipas vermelhas, verdes, amarelas. Hoje eu solto luas e estrelas e me solto junto com elas. Amarelas e elas também são palavras que rimam. Então, a página 109, crianças, ficam para vocês fazerem a atividade, certo? Então, esses são poemas. Poemas são textos que são divididos em estrofes, formados por versos e estrofes. Tchau, criança. Até a próxima aula de língua portuguesa. Fiquem com Deus e bons estudos.